Boa noite com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado. Agora voltamos definitivo aí, tive um probleminha na rede aí, mas já estamos de volta. Boa noite com muita alegria. Agora acionou aqui, deixa eu compartilhar aqui, enquanto o povo vai entrando. Deus é fiel. Vamos compartilhar aqui em nome de Jesus, amém? Vamos compartilhar, quem foi entrando aí, em nome de Jesus, não esqueça de compartilhar. Bom, pessoal, eu estava comentando com vocês, com o pessoal antes aí da gente interromper, eu estava lembrando o seguinte, para você que não baixou ainda o aplicativo da rádio, baixa o aplicativo da rádio, ele é super tranquilo, super leve, não consome tantos dados móveis, né, porque você não tem o áudio, não tem o vídeo, só o áudio, a não ser que você vá para a TV. Mas também ele consome pouco espaço, pouca memória do seu celular. Então baixa o aplicativo novo. Quando você entrou, você está pela rádio. Eu não quero mais a rádio, eu quero ver. Dá para me ver, eu já parei o carro, enfim. Vai lá, clica lá, dá pause e vai no cantinho, tem a câmerazinha. Clicou na câmera, você passa a ver a gente pela TV Hebron. Então a conquista da igreja faz um mês aí, fez agora dia 26. Dia 26 não, vai fazer agora um mês, dia 26 agora, né? Hoje é 24, então quarta-feira a gente completa aí um mês de rádio, de TV Hebron. Então, glória a Deus, mais uma conquista da Hebron aí, em nome de Jesus, né? Um mês ainda, temos alguns ajustes, né? TV é muita novidade, estamos ajustando tudo que podemos aí, fica dar uma picotada, mas volta logo na sequência. Então, eu queria pedir para vocês já começarem a baixar o aplicativo. Para a TV também, qualquer probleminha, você tem a rádio. Então, lembrando, a única coisa que você tem que baixar a TV, o aplicativo da TV novo, que é esse com HD aqui, ó, dessa forma, tá? Você vai ver que tem o logo da diferença do antigo. Pouca coisa, mais tem. Então você já baixa o aplicativo novo aí para você ficar ligadinho com a gente. Toda a programação passa pela rádio, passa pela TV, passa pelo Facebook e depois fica armazenado, não só no Facebook fica automático, mas fica também no YouTube. YouTube é mais fácil de você pegar lá no canal da igreja, que é o Hebron, Igreja Apostólica Internacional. O que é legal lá para você pegar? Quando você entra lá no canal, lá está separado playlist. Então o programa da manhã com a nossa apóstola, Alimento Diário das Nações, está lá separado, por dia da semana, por data, por conteúdo. Depois você tem a Luz da Palavra, que começa aqui toda segunda e quarta, às 19 horas. Está lá separado por livro, tudo material que nós já demos desde abril do ano retrasado. Tem todo o material lá separado por livro, então fica fácil de você achar. Então, de domingo, culto de domingo, todo o material da igreja está lá separado. Os eventos que tem na igreja, eu prefiro crer, tudo está lá separado por playlist, ok? Então vale muito a pena, se você precisar de algum material, tem lá separadinho. Legal? Então você perdeu o culto de hoje, o culto de ontem, extraordinário. O culto do domingo, né, a gente não pode perder. Palavra que rege a nossa semana. A nossa apóstola hoje de manhã ainda deu uma revisada no culto de ontem, falou um pouquinho sobre o culto de ontem. O programa de segunda-feira é aquele que a gente não pode perder, porque ela sempre dá uma pincelada no domingo e ela acrescenta algo extraordinário. E hoje começou um propósito da igreja de 40 dias de milagre, 40 dias e 40 noites. Então, assim, se fosse você, eu não ficava de fora. Eu não estou sabendo. Então, volta lá, assiste depois da luz da palavra, né? Lógico, né? Fica comigo aí. Mas eu não deixava de assistir, não. Por quê? Eu quero participar. Eu quero viver esses 40 dias de milagre de dia e de noite. Amém? Olha, todo dia tem milagre. Eu preciso anotar o meu de hoje, mas todo dia tem milagre. Eu já tive um milagre também, né? Glória a Deus. Então, todo dia a gente tem milagre. Então, não esqueça de anotar o seu aí no seu caderninho. Amém? Abra a Bíblia de vocês, Ezequiel capítulo 7, que eu já falei bastante, vamos lá. Ó, esse ano eu falo para vocês, nós vamos terminar em nome de Jesus em junho agora, nós estamos aí no dia 24 hoje, né? Mas eu acredito que até a última semana de junho a gente consiga terminar Ezequiel, tá? Não devemos passar disso aí, terminamos Ezequiel. E aí a gente já volta em agosto, Daniel, Esther, e aí vamos embora para terminar o Velho Testamento, legal? Então esse ano é top, nós terminamos o Velho Testamento. Vai ficar alguns livros aí, Salmos, alguns outros livros aí que são os livros com provérbios, mas aí depois, se for o caso, a gente faz um outro só com esses livros, tá bom? O ano que vem, não tem problema. Mas o ano que vem provavelmente a gente já comece no Novo Testamento. Porque Salmos praticamente, aqui na Hebron, a gente tem proposta de Salmo todo mês. Todos os Salmos praticamente tem estudo que eu já dei em programa, em alimento diário, ou até mesmo nos propósitos. A grande maioria eu tenho feito estudos aí quando tem propósito. Aliás, bem lembrado, quarta-feira agora começa o propósito dos Salmos, hein, pessoal? Não fica de fora.
tem que entrar no grupo nosso lá. Se você não entrou, a gente vai colocar na página amanhã, já começa a colocar, a gente coloca nas páginas, coloca nas nossas redes sociais particulares. Então, se você saiu do grupo por algum problema, chama a gente ou no WhatsApp, ou se você tiver o link, já entra direto lá, tá bom? WhatsApp da igreja, 11 97013 8161, para você não perder Propósito Salmo. Propósito Salmo é o mais tranquilo, porque você não tem horário. Você vai às 6 horas da manhã, tá lá, você vai ouvir até o meio-dia, coloca mais um áudio, você tem até a parte da tarde para ouvir até 5, 6 horas da tarde, 6 horas o apóstolo encerra o último do dia. Então você tem aí até a hora de dormir, tá bom? Então, propósito mais tranquilinho aí, tá bom? Então vamos lá, capítulo 7 aí, vamos ver o que nós estamos aí, livro de Ezequiel, um livro que a gente viu o profeta que foi para o cativeiro babilônico, e lá vai tratar com um povo diferente de Jeremias. Eu sempre falo isso antes de começar, porque nós não podemos confundir o profeta Ezequiel com o profeta Jeremias, porque você fala, mas bispo, parece que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque aqui talvez o assunto abordado, a forma como o Senhor fala, às vezes com um pouco mais de detalhe com um ou com o outro, os temas abordados são parecidos, evidentemente. Por quê? Porque é fruto do pecado do povo. Só que um estava na Babilônia com aqueles que foram levados para a Babilônia, seja no primeiro, na segunda leva, ou na terceira leva. Agora Jeremias estava com o povo que não, ele estava antecipando, falando para o povo que eles deveriam ir para a Babilônia, se entregar aos caldeus aí, para que eles permanecessem vivos. Essa era a direção que o Senhor tinha dado para Jeremias. Então, 2 profetas, um em cada cenário, ok? E aí nós temos Daniel, mas Daniel ficou lá na corte. Daniel foi receber revelações de futuro. Ezequiel aqui teve algumas visões que o Senhor trouxe para ele. Mas Daniel não, Daniel visões inclusive lá de Apocalipse. Então, outra pegada, tá bom? Nós vamos ver aí também em agosto. Vamos ler lá o capítulo 7, do versículo 1 até o 4, que diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, e agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os meus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Então o povo, evidentemente, tinha muita dúvida, né, se era o Senhor, tanto que relutaram o quanto que puderam com Jeremias. E não pense que com Ezequiel também foram diferentes. Mesmo estando na Babilônia, o povo muito relutou e tinha dificuldade. E você vê que o Senhor fala muitas vezes, assim diz o Senhor. Era dessa forma, ele deixa bem claro que o profeta tinha que se referir com o povo. Assim diz o Senhor. E ele chama o profeta, no livro de Ezequiel, várias vezes, né? Filho do homem, filho do homem. Mas você vê que uma forma de trato dele com Ezequiel, e da mesma forma a dureza, a advertência da forma como que Ezequiel tinha que lidar com o povo. Assim diz o Senhor, para se talvez assim o povo se despertasse, né? Então o fim viria para toda a terra, todo ser humano verá este dia. Cada homem receberá pagamento conforme os seus procedimentos, ou seja, aquilo que você plantou vai colher. Há quem ache que isso é diferente, não tem diferença coisa nenhuma. Aquilo que você plantou, evidentemente você vai colher, né? Conforme as suas práticas, e todos darão conta dos seus atos. É como o dia do juízo, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos ver o que você fez, quais são os seus frutos, né? E aí, logicamente, aquilo que a gente semeou, a gente vai colher também, né? A expressão os 4 cantos da terra sugere que todo o povo de Judá seria afetado, e não apenas os habitantes de Jerusalém. E isso é evidente, a gente viu aí que vai vir também da mesma forma para os edomitas, para o povo do Egito e para vários outros povos. Então não é um privilégio só de Jerusalém, só do povo de Judá. Aqueles que cometeram atrocidades, aqueles que foram ruins, inclusive com o povo de Deus também, viria também o juízo sobre eles. E o Egito é um que nós vamos ver no livro de Ezequiel, que o Senhor fala que eles iam ficar desolados, não ia ter ninguém pairando sobre as terras do Egito, que poucas pessoas, eu vejo pessoas falando sobre esse texto. E nós vamos ver aqui, eu vou dar referência aonde está escrito, e sobre o povo do Egito nós vamos ter novidade também nesse livro de Ezequiel. Amém? O mal viria, haveria desastres, mas não só
um só, e sim muitos. Ou seja, a forma como o Senhor lidar não era com um caso específico, era com diversas formas. Haja vista que atingiu o Egito, o povo de Tiro, Sidom, os filisteus, os caldeus, enfim, todos eles, né? Eles viriam rapidamente um após o outro, porque o fim chegou. Não haveria alegria, mas apenas dor e choque. Não haveria escapatória, o Senhor os advertiria, mas não deram. Aliás, o Senhor advertiu o povo por várias vezes, mas não deram ouvidos, né? Portanto, o Senhor derramaria o seu furor sobre todo o povo. Deus declara seu propósito ao disciplinar Israel. Ele fala, através de Ezequiel, o propósito de disciplinar Israel. Quer dizer, falar com o povo, advertir o povo o que não estava dando efeito, pois o povo não estava ouvindo. Fazer com que o povo tivesse uma compreensão melhor sobre o Senhor e sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, por várias vezes, você vê que os profetas vão lá tentar mostrar para o povo, olha, por mais que pareça que é um caminho difícil, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Jeremias passou por isso. Por mais que parecia difícil aceitar a possibilidade de se entregar para a Babilônia, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tanto que aqueles que se entregassem a passar o tempo na Babilônia, mas ia ser poupado a vida. Aqueles que não se entregassem iam morrer a espada. Espada, a fome, a peste, como nós vimos esses dias todos. Então era muito importante. Aí fica bem claro qual é a vontade do Senhor, que o povo fosse para a Babilônia e passasse esse tempo de reflexão. Portanto, Deus puniria o pecado, seus olhos não poupariam nem teria piedade, afinal seriam castigados segundo as suas abominações. E uma das abominações mais falada, você vê aqui que o povo fez pior do que fez o povo de Israel, o povo de Judá, foi cultos dentro do próprio templo, entregando adorações a outros deuses. Alguns reis permitiram isso, a entrega do filho a Mamon, a Moloque, né? A sacrifício do filho, as orgias e tudo mais. Então, a situação era bem pecaminosa. O florescimento da vara, né, e da soberba indicam que o tempo do julgamento havia chegado. Essas palavras descrevem um indivíduo marcado pela arrogância e que receberia automaticamente a punição. Neste caso, elas ilustram o instrumento escolhido por Deus, por meio da qual disciplinaria Israel e Judá. Qual? Nabucodonosor, né? Rei da Babilônia, representante mor da arrogância e da maldade daquele povo que eram cruéis e maus. Então você vê que por tudo que fizeram, vão pegar um rei difícil também, que era aqui, Nabucodonosor, né? O julgamento era tão certo e os seus efeitos tão duradouros e devastadores que o ato de comprar e vender seria concluído de maneira inapropriada ou sequer aconteceria. Então você vê o ponto que estava que não ia conseguir nem negociar nada. E se conseguisse negociar de uma forma completamente inapropriada, quer dizer, não ia ter comércio, não ia ter nada. Afinal, o povo ia ser levado como escravo, né? Quase como escravo para a Babilônia. O povo poderia tocar a trombeta, mas não haveria quem ir para a batalha, pois estariam debilitados e indefesos contra o ataque do inimigo pela morte da população e as doenças causadas pelos combates e a fome. Olha aquilo que o Senhor está falando. Ou eles não se entregarem para a Babilônia, muitos iam morrer, e o Senhor fala na palavra também que viria o quê? A morte, não só pela espada, mas também a peste, a fome. Então, quer dizer, o que adiantaria tocar a trombeta? Porque naquela época, como é que fazia? Quando soava o som da trombeta, eles já sabiam, da forma como é um toque, dois toques, a forma como se tocava, já sabia se era para guerra, se era de paz, se era um pronunciamento. Então o povo já sabia. Só que aqui não adiantava tocar a trombeta, porque não ia ter gente para ir para a batalha. Muitos estavam morrendo de fome, muitos não tinham força e muitos debilitados. Então, quer dizer, não adiantava. Olha a situação que estava, olha a desobediência onde levou esse povo. Por mais que achasse que tinha o povo para ir para a guerra, não tinha. Tinha gente, mas ao mesmo tempo o povo não tinha força para ir para essa guerra. Muito difícil. Aqueles que permanecessem vivos se esconderiam nas colinas e viveriam basicamente 4 emoções. Olha só. Presta atenção nas emoções aqui. Estariam gemendo,
lamentando-se e envergonhados como pombas, demonstrando sua humilhação por causa do pecado, utilizando panos de saco e raspando a cabeça. Isso era uma situação. Chorando, envergonhado, usando pano de saco, tamanha vergonha que era, que naquela época rasgava a roupa, colocava pano de saco, ali a pessoa estava sentindo envergonhada, enfim. Era a forma que a pessoa mostrava como que ela estava lidando com aquela situação. Mas a pior parte, realmente, envergonhados, né? Segundo, fraqueza, porque o povo estava passando fome, automaticamente fraco. Como disse aqui, que ia tocar a trombeta não ia ter para quem fosse para a guerra. Terceiro, tremor. Um medo terrível, um tremor, por quê? Por conta da assolação e do tamanho que era o inimigo diante do povo de Israel, do povo de Deus, principalmente autorizado pelo Senhor. Então, era para dar medo mesmo, tanto que o rei Ezequiel tentou fugir e não conseguiu, foi capturado. E o quarto, desgosto e desilusão com as riquezas, quer dizer, aquilo que eles adoraram tanto, muitos reis, os últimos principalmente, que estavam muito mais preocupados em construir palácios, casas, adquirir riquezas, usurpavam o povo de Deus para construir e para ter mais riquezas, agora estavam vendo toda essa riqueza indo para o buraco, quer dizer, perdendo tudo. Não só a gente vê que em 586 a.C., na última invasão lá, quando queimaram lá, o que fizeram? Levaram e saquearam tudo que era do Senhor e levaram para a Babilônia. Então por aí você já imagina o que significava tudo isso. No dia do juízo do Senhor, os homens se humilharão até o pó. A vergonha transparecerá em todos os rostos. Jogarão o dinheiro nas ruas, a prata, o ouro, e não poderão salvar ninguém no dia da cólera do Senhor. Cairão por terem pecado contra Deus, rebelando-se contra o reino de Cristo. É que chega o julgamento do Senhor, a pessoa, então eu quero comprar o passaporte. Aí quer colocar o ouro, as riquezas, que eles não iam adiantar de nada. Então não adiantava o cara ter guardado ouro, não adiantava o cara ter guardado tudo que ele quisesse. Nesse dia, o dinheiro, a prata, o ouro não serviria de nada. Olha que sério que é. Agora, depois é descrito o julgamento que viria sobre o povo de Deus por ter retirado os tesouros do templo para fazer imagens pagãs. E aí a gente sabe que eles tiraram as imagens e algumas foram derretidas, como fizeram lá, parecido como fizeram na época do bezerro de ouro, né? Pegaram isso aí e usaram para fazer imagens de adoração a outros deuses. O juízo de fato veio sobre Israel por ocasião do cativeiro, quando todos os objetos de ouro do templo foram saqueados pelos babilônicos. O julgamento de Deus veio sobre os que se orgulhavam e amavam das riquezas e fabricavam ídolos abomináveis. O povo havia cometido um terrível pecado ao forjar ídolos e adorar a obra de suas mãos. Aí Romanos 1:25, né? Foram adorar aí a obra de suas mãos e aí vem a punição, evidentemente. O Senhor ia deixar barato, né? E aí o Senhor ainda fala por várias vezes através do profeta que adianta vocês terem esses deuses, você precisa levar ele nas costas, levar para cá, para lá, que é mudo, que é surdo, que não fala, que não responde, né? Mas o povo, depois de ter caminhado tanto com o Senhor, tanta experiência, história dos pais, a lei que foi deixada, milagres. Olha só se eles lembrassem, né? Moisés passando o mar, né? Separando as águas. Josué, o profeta Elias, o profeta Eliseu, aliás, não só passou o profeta Elias, Eliseu, quando ele passou a carruagem, levou ele, Eliseu volta fazendo o mesmo papel, colocando lá a capa ali, separando as águas novamente. Quer dizer, olha quantas histórias tinham de milagre, tinham várias, e mesmo assim o povo achava que a prosperidade vinha de Azera, de Baal e por aí vai, né? Então a punição seria adequada à ofensa. Conforme o seu caminho, os julgarei, declarou o Senhor. Pelo fato de Judá ter se mostrado tão sedento de sangue, Deus enviaria os piores entre as nações para possuir suas casas, profanando o templo e trazendo a destruição da terra. Então aquilo que eu falei para vocês, Judá não só fez o que Israel tinha feito, como fez pior ainda. E aí o Senhor fala, gostaram tanto de sangue, aí vocês querem? Então tá bom, então eu vou mandar um inimigo à altura. E mandou a Babilônia. Então a Síria aqui, que era terrível, já aparecia pequenininha perto da Babilônia. Lembrando que o povo assírio era um povo terrível. Lembra que Jonas nem queria ir para lá, o profeta Jonas? E olha que ele nem sabia o que ia acontecer lá na frente, né? Um século depois, mas tá aí.
Esse trecho prevê uma profanação do templo em Jerusalém por parte de Nabucodonosor. Em 586, quando, com a última alternativa, o povo buscaria imensamente a paz, predita por falsos profetas, sacerdotes, políticos, mas sem sucesso. Quer dizer, agora, tudo aquilo que os falsos profetas tinham falado, que eles não iriam para a Babilônia, que a Babilônia não ia vencer, por quê? Porque o templo estava ali, coisa e tal, quer dizer, caía por terra aqui quando Nabucodonosor vai lá e não só, né, bota fogo em tudo, como leva tudo aquilo que tinha, que era da casa do Senhor. Então, realmente, ali era para o povo ver. Aqueles que acreditavam nos falsos profetas estavam vivendo na pele a destruição de Jerusalém. O prazo máximo para os israelitas tomarem uma atitude havia se encerrado. Quer dizer, aqui, por isso que Ezequiel já não está falando com o povo que tinha que fazer alguma coisa diferente, só tinha agora que pegar o caminho do arrependimento. Por quê? Porque a sentença já tinha sido dada. A verdadeira riqueza de Israel fora a visão dos profetas, a aplicação da lei feita pelos sacerdotes, o conselho dado de cidade em cidade pelos piedosos anciões locais. Quer dizer, tudo que eles poderiam guardar, a maior riqueza, era tudo aquilo que os profetas falaram, que Jeremias falou, e vários outros profetas, Isaías, enfim, vários profetas advertiram o povo. Quando passaram pelo reino de Israel, quando passaram pelo reino de Judá, todos os profetas alertaram de tudo isso, mas não quiseram dar ouvidos. Então, a situação chegou ao ponto que chegou, né? Mas o povo escolheu o que? A idolatria e as alianças com nações pagãs. Por isso, o pouco que lhe restava desapareceram. Quer dizer, tudo aquilo, o pouco que eles tinham, efetivamente desapareceu. Só lhe restava todo o desespero, conforme a gente viu aqui relatado no capítulo 7. Então só sobrou para eles o quê? Desespero. O povo começou errando quando eles pediram que eles queriam ser tanto igual às outras nações, que pediram rei. E saiu da teocracia, que era o governo de Deus, e veio para quê? Para o governo dos homens, né? Quando foi constituído o rei, lá com Samuel, o juiz de transição, dali para frente, tudo que eles queriam ser igual às outras nações. Só que da mesma forma que queriam, trouxeram o quê? A idolatria das outras nações. E foram tão idólatras quanto foram os estrangeiros. E isso que acendeu a maior ira do Senhor, né? Capítulo 8, vamos lá. Vamos ler do versículo 1 ao 4 aí, a visão das abominações de Jerusalém. Diz assim: no 6º ano, no 7º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis que uma figura como a de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança à mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, né, que olha para o norte, onde estavam colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Então, olha aqui, você vê que Ezequiel estava sentado ali com os anciões de Judá, veio a mão poderosa do Senhor ali, tocou ele, levou ele até Jerusalém. Olha que visão que era essa. Levou ele até lá, a porta principal de Jerusalém. Você imagina o cara ser levado em espírito? Aliás, ele tem muitas passagens, nós vamos ver lá no Vale de Ossos Secos também, algo fantástico, mas olha a experiência que ele tem com o Senhor aí. O Senhor transportou Ezequiel em espírito da Babilônia, porque ele estava no cativeiro babilônico, até Jerusalém, para que ele visse o que estava acontecendo ali, na cidade de Davi e no templo construído pelo Senhor. Uma experiência sobrenatural como essa também está descrita lá em 2 Reis, né, no capítulo 5, quando Eliseu pediu para Geazi, né? Ele vê Geazi, lembra? O Senhor leva ele em espírito, ele vê Geazi lá negociando com Naamã para pegar o dinheiro. Meu chefe mudou de ideia aqui, coisa e tal, lembra? Aqui o profeta Ezequiel que teve a mesma experiência, foi levado em espírito lá para Jerusalém para saber o que estava acontecendo. Aqui vamos parar um pouquinho, porque a gente não pode esquecer, senão você não vai entender essa passagem. Ezequiel estava onde? Na Babilônia. Mas por que ele foi levado lá para esse
Lembre-se que Ezequiel, ele foi na segunda leva levado para o cativeiro babilônico. Então ele não sabia de fato o que estava acontecendo, a não ser aquilo que o Senhor revelava para ele sobre o que estava acontecendo em Jerusalém. E quando o Senhor dá essas revelações para ele, é para quê? Para que ele pudesse falar para o povo que estava lá, que o povo tinha que se arrepender, que o povo tinha que pegar o caminho do retorno. Ele estava ministrando um povo que estava cativo com ele na Babilônia. Só que aqui o que acontece? Ele não está sabendo o que está acontecendo lá. O profeta Jeremias está lá, né? A situação está acontecendo lá, mas ele estava do lado de cá. E aí o Senhor leva ele em espírito, porque daqui o povo estava falando assim, lá o povo está protegido, ficou lá em Jerusalém, está no templo. Você acha que o povo de cá estava imaginando o quê? E você acha que tinha uma rádio lá que saía dando notícia do que estava acontecendo em Jerusalém? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Então acontece, o Senhor leva ele em visão, mostra para ele, leva ele em espírito, mostra para ele o que aconteceu, e ele aqui tinha o papel de relatar para o povo. Então aqueles que achavam que lá o povo estava protegido, que só eles foram para a Babilônia, errado. Porque não era só ir para a Babilônia, o povo tinha que ir ali se arrepender de tudo que tinha feito. E muita gente foi capturado, então o cara não foi de livre e espontânea vontade para a Babilônia. Muitos foram o quê? Foram capturados, perderam na guerra, na segunda deportação foram levados. Amém? A primeira abominação que Deus mostrara para Ezequiel é uma imagem de outro Deus, ou seja, por isso que ele fala de imagem de ciúmes, porque foram colocadas imagens de outros deuses dentro do templo. E aí o Senhor fala aqui, ó, Ezequiel, a imagem de ciúmes, por isso que está derrubando o templo de Jerusalém. Tinha o porquê, porque colocaram abominações no lugar onde era o lugar do Senhor. Essa era a abominação. E aí o Senhor faz o que? Leva ele para ele poder falar para o povo. Vocês estão achando que o povo que está lá está protegido? Não está protegido coisa nenhuma. E vou falar para vocês por que Jerusalém está caindo. Está caindo porque colocaram outros deuses lá dentro. Muito sério. Que o povo de Israel havia colocado no templo e talvez a imagem de uma deusa ou até mesmo de um poste ídolo. Então você imagina, chega lá Ezequiel, olha dentro do templo, está lá a imagem de Baal e de Azera lá dentro do templo. É demais, né? Em 2 Crônicas mostra essa passagem aqui, viu? Capítulo 33. Os israelitas pensavam que por ter ali o templo em Jerusalém, eles não seriam destruídos. Eles não se deram conta de que o mal que haviam praticado, na verdade, fez com que a glória de Deus deixasse o templo. E o edifício não serviria como garantia de proteção para o povo. O que eles não estavam entendendo é que ali o Senhor já não estava mais ali. Por quê? Tamanhas abominações. Então simplesmente passou a ser um edifício como outro qualquer. Se a glória de Deus não estiver ali, que adianta? É igual a gente. Nós não somos templo do Espírito Santo? Ora, se não tiver, se eu não for templo do Espírito Santo, eu não estiver limpo e ornamentado para o Espírito Santo, o que vai habitar em mim? Passa a ser o quê? Nada. Então presta atenção o que o Senhor está falando com eles aqui. Israelitas pensavam que ali não tinha jeito, cara, porque é o templo, estamos garantidos, né? Deus deu a Ezequiel uma visão do que os sacerdotes estavam fazendo. Presta atenção, o que os sacerdotes estavam fazendo dentro do templo. Não era qualquer um, até porque não era qualquer um que entrava dentro do templo. Então a pior abominação aqui ainda é que não era o povo do modo geral. Eram os sacerdotes. Aqui é aquela velha história dos falsos profetas, né? Por meio de um buraco na parede do templo, Ezequiel tomou conhecimento das malignas abominações que eles praticavam ali. Os anciões de Israel praticavam de rituais malignos, oferecendo incenso a deuses de forma de animais e répteis. Então o Senhor mostrou para ele meio que como se fosse por uma frecha do muro, né, da porta, lá, o que estava acontecendo lá dentro. E aí ele viu os sacerdotes entregando rituais para outros deuses. E aí você sabe que pega, no caso, como eu sempre falo lá de exemplo que vocês vão conhecer bem, que é o exemplo lá do Egito, que eles adoravam a rã. E por isso, quando teve a praga lá da rã, eles não podiam matar. Por quê? Porque adoravam a rã. Então aqui eles estavam entregando todas essas abominações dentro do templo. E o Senhor mostrou para Ezequiel. Então você imagina a pessoa falando assim, olha, você está falando que a pessoa ali é santo, que o cara anda direitinho. Olha aqui, ó. Já imaginou? Aí vem um advogado lá e fala assim, advogado de acusação, e mostra as provas. Você defendeu tanto essa pessoa, mas olha aqui as provas.
Então não tinha o que se falar. Era difícil, aliás, uma situação bem complicada. Tamuz era uma divindade da fertilidade, adorada pelos babilônicos, ou os caldeus aí como chamam, né? As mulheres clamavam esse ídolo quando não conseguiam engravidar, ou quando as colheitas haviam sido ruins, ligada ao quê? À vegetação. Então você vê que a fertilidade, eles usam esses deuses lá, os caldeus usavam, não só para a mulher, né, para ela ter mais filhos, né, falava da fertilidade, mas falava também quando se falava da plantação, né, de ter uma boa colheita, eles usavam também a mesma adoração a Tamuz. Diz a lenda que morria no verão e ressuscitava na primavera, e sua morte era lamentada anualmente. Era o que fala os historiadores sobre essa deusa aqui que eles adoravam lá na Babilônia. Que ela ressuscitava na primavera. Para quê? Para trazer o quê? Para trazer colheita, para trazer tudo isso para eles, né? A outra abominação diz respeito a 25 homens de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adorando ao sol. Os cananeus, que habitavam na terra conquistada pelo povo de Israel, já adoravam o sol, assim como os assírios também adoravam. Quando você vai lá em Jeremias, no capítulo 8, ele fala aqui de tudo isso. Eles adoravam o Deus Sol. Então, era uma adoração também dos cananeus. Você vê que eles adoravam todo tipo de Deus, né? Aliás, se você pegar, quanto mais ia passando o tempo, mais eles tinham. Se você pegar na época de Roma, na Grécia, né, tinha muitos deuses. Tanto é que o camarada falava assim, ó, oferece lá o holocausto para um deus. Se não der, meu, se tem outro deus, por que você está desesperado aí? Oferece para outro deus, tem um monte de deus aí. Vai oferecer o holocausto, você imaginou? O cara que tinha dinheiro, então, o cara queria oferecer para 300 deuses, né? A outra abominação diz então a respeito a esses homens. Esses 25 homens provavelmente eram levitas, pois o acesso àquela área era proibido a outros, como a gente viu lá em Números. Então provavelmente esses, olha só, não só os sacerdotes aqui, como muito provavelmente os levitas, porque não era qualquer um que podia entrar naquele lugar. Então ou era sacerdote ou era levita, para auxiliar o sacerdote. Quer eles fossem sacerdotes ou não, o fato é que tinham dado as costas a Deus e adoraram ao sol. Então estava de dentro olhando com adoração ao sol por lá de fora, quer dizer, sendo que Deus, se ali tivesse o templo ainda como era antes, estaria ali dentro, não do lado de fora, como eles estavam buscando. Depois de tudo que o Senhor fez para a construção do tabernáculo, ei-los a chegar ao ramo ao seu nariz. O que significa isso? Parece fazer parte de um ritual de adoração a Tamuz. Fala, ei-los a chegar ao ramo a seu nariz. Está na Bíblia. O que é? Fala sobre um ritual, a adoração a Tamuz, que pode sugerir aspirar de alguma substância entorpecente e por isso os olhos do Senhor não pouparia nem teria piedade, ainda que gritasse, não seriam ouvidos. E aí, muito provavelmente, então, essa passagem fala, segundo os estudos, seria o quê? Algum tipo de droga, né, daquela época, alguma mistura de alguma erva, alguma raiz lá, que fazia como se fosse uma droga, hoje a cocaína, maconha, sei lá, né, alguma coisa desse tipo aí. Capítulo 9, vamos lá, capítulo 9 é curtinho, deixa eu ver o 10 aqui, dá pra gente ir no capítulo 10. Vamos lá. Castigo de Jerusalém. Então ouvi que gritam, olha o versículo 1 e 2. Então ouvi que gritavam em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrever na cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então agora começa a vir aqui, né, a artilharia aí sobre toda essa situação. Olha a revelação que o Senhor está dando para Ezequiel aqui. Deus de Israel vinha falando desde Ezequiel, desde que Ezequiel viu a glória do Senhor no capítulo anterior, que o profeta deveria anunciar a destruição aos intendentes, ou seja, aquelas autoridades. Olha, anuncia porque o Senhor vai castigar essas autoridades que estão usando o templo para todo tipo de abominação. Era para ele declarar. E aos que estavam no comando e que tinham armas
e os guardas da cidade. Entre os 6 homens intimados a executar a vingança, aí os homens que o Senhor está mandando lá, artilharia na mão, divina sobre Jerusalém, havia um que estava vestido com estojo descrevente na cintura. Tinha algo para escrever ali. Vestido como escriba. Segundo os estudos, ele estaria vestido como escriba. Aquele que anotava lá as informações, né, tudo que era relatado, o escriba que anotava lá para o rei ou para o sacerdote. No templo havia um lugar santíssimo. Nesta sala havia a caixa do pacto. Acima desta caixa estavam os querubins. Sobre os querubins estava a caixa do pacto, que ele fala é a arca, tá, pessoal? Acima desta havia então os querubins, como a gente vê aqui na arca aqui do lado. Sobre os querubins estava o lugar onde a glória de Deus permanecia. Agora a glória de Deus deixou esse quarto. Deus não perdoaria as pessoas. Deus foi até a entrada, pronto para sair do templo, e partiu, e a punição começaria. Então aqui agora o negócio, a chapa vai esquentar. Deus disse ao homem com estojo, para passar por Jerusalém e marcar os homens que suspiram e gemem por causa das abominações, pois esses que demonstravam um genuíno arrependimento e aversão ao pecado foram separados dos rebeldes de coração duro e seriam poupados. Sabe o que essa passagem lembra? Vamos ver se vocês lembram aí. Quem souber, depois você não precisa responder, mas vamos ver se vocês vão lembrar. Essa passagem lembra o quê? Quando o anjo da morte passou lá no Egito, lembra? Não tinha que passar lá o sangue no batente lá nas portas, porque ali o anjo da morte não ia entrar. Então aqui ia marcar aqueles que se arrependeram realmente, para que esses fossem poupados. Quer dizer, o Senhor sempre na sua infinita misericórdia poupa o povo, né? Aqueles que se arrependem. Aos outros, passai pela cidade para matar os velhos, os jovens, os homens, mulheres e crianças. Mas eles não deveriam tocar naqueles que têm a marca. Então a mesma história, voltamos lá de novo, lá no Egito. Aqueles que estavam protegidos, né? Porque não ia matar os primogênitos. A casa onde tinha lá marcado, os primogênitos ali não iam morrer. Mas os que não tivessem a marca, iriam morrer. Naquela época eu lembro que foi avisado. Você vai ver que foi avisado a todos. Então, desde que o cara marcasse lá, aquele que não tinha fé, não acreditava, ia perder o seu primogênito, né? Os líderes espirituais corruptos estavam praticando idolatria e imoralidade até dentro do templo. O juízo divino teria início por eles, porque haviam estimulado a nação a afastar-se de Deus assim a matança começaria pelo templo. Evidentemente, aquele que tinha que dar o exemplo, porque o povo estava corrompido, isso é fato. Mas aqueles que tinham que dar exemplo estavam fazendo justamente o contrário. Então, aqui o Senhor deixa claro que a matança ia começar então por eles. Porque eles tinham que dar exemplo, eles tinham que corrigir o povo. O povo podia morrer chamando a atenção do povo, ser lançado na cisterna como Jeremias foi, mas não deixar de falar a palavra que o Senhor tinha determinado. Assim ficou Ezequiel sozinho no templo e caí com o rosto em terra, diz Ezequiel. Ele sabia que a causa do desastre era o pecado do povo. Você imagina, com tanta revelação assim, né? Lembra Daniel, que Daniel também se encurva lá, hoje tem que levantar ele, até porque ele também estava em jejum. Lembra do jejum de 21 dias? Daniel estava em jejum lá e começa a vir revelação, ele não consegue aguentar a glória de Deus, o anjo segura ele lá, né? Mas o grito de Ezequiel era, na verdade, uma oração para que Deus parasse. Você imagina o cara que é sacerdote, profeta. Você acha que o sacerdote ele tem prazer em ver Deus punindo alguém? Ou alguém passando por alguma situação? Punindo é o seguinte, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Então você pode chamar de punição, pode chamar do que você quiser. Mas é fruto daquilo que a gente plantou, está colhendo. Agora, você acha que o sacerdote tem prazer em tudo isso? A Bíblia mostra claramente que os verdadeiros sacerdotes não tinham prazer em coisa nenhuma. Quantas vezes Jeremias orou ao Senhor, o Senhor falou, para de orar. Como ele falou para Ezequiel também. Eu não te chamei para ser juiz de ninguém, não. Para de orar. Para de chorar. Só que aqui ele grita por quê? Quando ele começa a ver a punição com todos os sacerdotes, não era algo fácil de se ver. Deus respondeu a Ezequiel que era tarde demais, pois o Senhor advertiu Israel e Judá, mas eles recusaram a ouvir Deus. Quer dizer, você vê, ele até gritou, ele chorou, mas o Senhor falou, não adianta, é tarde demais. Foi advertido, tiveram oportunidade, não deram valor. O homem com a caneta e a tinta voltou e relatou que ele havia completado sua tarefa. A vestimenta de linho
é a justiça de Deus sobre a terra. Devido aos seus inumeráveis pecados, Israel recebia a condenação e a destruição, pois a justiça não pouparia por tanta devassidão e pecado contra o Senhor. Assim a justiça se fez, separando o justo do ímpio, e o fiel do infiel, o santo do profano. Então, quer dizer, fizeram tanta abominação, e eis aí o castigo. Vamos lá? Dá pra gente ver o capítulo 10 aí, porque a gente começou um pouquinho mais tarde aí. O capítulo 10 é curtinho. Termina aí até as 8, tranquilo. Tá claro, pessoal? Vocês viram aí que o negócio é esses capítulos 7, 8, 9, pauleira. Por quê? Para Ezequiel não foi fácil essa visão do templo e o Senhor mostrando para ele o porquê de cada situação. Muito difícil. Capítulo 10, a visão das brasas de fogo. Vamos ler do 1 ao 3 aí, que diz assim. Olhei e eis que, no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles um como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou o homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas, dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem e a nuvem encheu o átrio interior. Importante aqui, lembra que nos primeiros capítulos de Ezequiel a gente viu falando sobre os anjos, as asas, o pé, as rodas, como que fazia, como que se movimentava. Você vai ver que aqui vai começando a entender. Então aqui Ezequiel, quando vê a forma do anjo se movimentar, a rapidez, ele consegue entender como que era feito, porque o Senhor já tinha mostrado para ele lá como é que hoje ia fazer, ou seja, era tudo muito rápido. Então aquilo lá era para ele entender a velocidade das coisas. Olha como a palavra vai se completando. Então agora ele vê lá o anjo com as rodas, vê as asas, já não era novidade, porque ele já tinha visto lá atrás, nas primeiras revelações, nas primeiras visões. Amém? Os querubins aqui são os seres angelicais, descrito então no capítulo 1. Eles revelam a glória de Deus. O trono de Deus é como uma pedra de safira, pedra preciosa de cor azul, de grande glória e resplendor. As brasas acesas eram como fogo de Deus que purifica e vai santificando. Tudo que ele fala para sair jogando. Purifica e sai santificando os que entregam a ele com humildade, fé e obediência. Então aqueles que forem se entregando ao Senhor, vai caindo ali, glória a Deus, né? Tinha oportunidade aqui. Os carvões em brasas que foram espalhados sobre a cidade representavam a retirada dos pecados. Logo depois dessa profecia, os caldeus destruíram Jerusalém, que aparece lá em 2 Reis capítulo 25. Quer dizer, depois dessas profecias aqui, foi quando realmente os caldeus, são os babilônicos, tá? Eles entraram lá e aí realmente destruíram lá, colocaram fogo em tudo. Você vê que aqui a palavra já está dando a visão para Ezequiel lá na Babilônia. A nuvem representa a glória de Deus, que era vista passando do átrio interior para a entrada da casa. A partir dali, ela enchia o templo, ou seja, enchia a casa. No meio das 4 rodas há fogo. O homem vestido de linho representa Jesus Cristo e o fogo purificador lançado por Cristo sobre a terra por meio do Espírito, o fogo que queima a palha e separa no juízo final o joio e o trigo, dos homens de Deus, pedras incandescentes de poder ou de labaredas de fogo, servos ardendo no poder e na unção. Os querubins estavam prontos para o Senhor para deixar o templo. Suas asas mudaram quando se prepararam para ir. O som de suas asas era barulhento. Isso Ezequiel relatando como é que era o som das asas dos anjos. O som era como da voz de Deus. Parecia que declarava que Deus iria deixar o templo. Então o som que ele ouvia parecia, dava impressão para ele que era como se Deus estivesse falando, olha, eu vou deixar o templo. Essa é a narração contada por Ezequiel. Então o Senhor dá ordem e o anjo passou por entre as rodas e ficou por um deles. Um querubim alcançou o fogo, os querubins tinham mãos como as mãos humanas. Este querubim retirou as brasas no fogo que estava entre eles e pôs carvões de fogo nas mãos de um anjo
E em seguida as brasas foram espalhadas em Jerusalém. Aí a visão das 4 rodas. Vamos lá. Ezequiel descreve novamente as rodas e os querubins. Esses foram os mesmos que ele viu no rio Quebar, no capítulo 1. As rodas moviam-se assim como os querubins se mudavam. Os querubins se moviam como o Espírito Santo se movia e as rodas não se viravam. E aí você vê que era como se fosse uma roda dentro da outra, ele mostrando como que era fácil se movimentar sem precisar mexer, inclusive, a roda. Cada roda parecia ter uma roda dentro de uma roda, ou seja, cada roda tinha outra roda através do seu centro. Então, como eu falei, como se fosse 2 rodas em uma argola, né? Para você entender, uma roda dentro da outra. Você precisa movimentar para cá ou para cá, né? Muito fácil. Os querubins andavam em qualquer direção, mas eles não giravam o seu corpo. Então volta lá na Revelação do capítulo 1. Então era como se o anjo andasse para cá, para lá, sem precisar virar o corpo, como se ele visse tudo que estava acontecendo em 360 graus. Era essa a forma que Ezequiel estava vendo ali os anjos se movimentando. Todos os querubins e as rodas estavam cheias de olhos. E os querubins tinham olhos em suas costas, mãos e asas. E olhos mostravam que eles podem ver todas as coisas, como eu falei para vocês. Então, a forma como, mostrando que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ele vê todas as coisas. Então, quer dizer, hoje não precisava se movimentar para ver nada. Se ele quisesse ficar parado, ele ficava parado, ele via todas as coisas. Como eles veem todas as coisas, o mesmo acontece com Deus. Ninguém pode esconder nada aos olhos de Deus. Havia 4 querubins e cada um tinha uma roda. Alguém ligou as rodas para fazê-las girar e elas não se viravam para se mover em qualquer direção, mas elas se moviam e faziam barulho. É uma descrição até difícil de falar, né? Imagina como é que Ezequiel viu tudo isso aí. Os querubins tinham 4 rostos. 3 deles são o mesmo que a primeira visão do capítulo 1, mas o 4º rosto aqui não é de um boi. Não sabemos a razão porque mudou, mas aqui não fala o porquê da mudança, tá? A glória de Deus abandona o templo. Aí o último teminha para a gente terminar. A glória de Deus continuava movendo-se gradualmente, mas afastando-se do templo, a partir da porta da entrada do templo, para o trono com rodas, e então o trono até a porta oriental. Lembre-se que Ezequiel foi levado em espírito até lá o centro na primeira porta principal. E aqui você vê que está saindo pela porta aqui, né, indo para o oriental. A partida do Senhor sugere que ele relutou em sair, embora sua santidade tenha sido desprezada de modo que ele não mais pudesse permanecer ali. Então, quer dizer, o lugar já não estava mais puro. Não tinha como a santidade de Deus, como o Senhor, permanecer naquele local. Essa era a realidade. Já tinham profanado o lugar, né? Ele foi embora entristecido ao ver a calamidade que o seu povo havia atraído para si. Deus tinha advertido Israel de que ele iria fazer isso. E Ezequiel observou a glória de Deus saindo do templo. Agora nada impedia que a punição das pessoas e na cidade ocorressem por outras nações. Então, quer dizer, tudo isso o Senhor mostrou para Ezequiel, falou, agora realmente vai acontecer tudo o que eu te falei. Porque agora saiu a glória de Deus de dentro de Jerusalém, de dentro do templo, e agora realmente a Babilônia vai entrar e vai fazer tudo o que precisava fazer. No Antigo Testamento, a glória de Deus estava sobre o templo do Senhor, em Jerusalém. Porém, no Novo Testamento, a glória de Deus, e invisível, essa glória se manifesta também sobre todos aqueles que receberam e aceitaram as boas notícias da paz. Eles se tornaram templos vivos de Deus, e sobre eles repousará a sua nuvem de glória. No caso, a gente, tá? Ezequiel declara agora que entendeu o que tinha visto no rio Quebar, no capítulo 1. Os 4 seres eram querubins. Você vê que só agora ele foi entender, né? Porque quando começou a acontecer tudo aquilo dentro do templo, ele entendeu porque ele estava vendo a primeira revelação lá no capítulo 1. Olha que interessante. E aí vai fechando esse ciclo dessas revelações com os querubins. Então o que é importante a gente entender hoje? Novamente, aqui Ezequiel está contando tudo isso que o Senhor mostrou para ele, que iria acontecer em Jerusalém, ele estava ali na Babilônia e tinha que contar para o povo. Por que essa importância? A importância é porque esse povo precisava se arrepender, porque depois de cumprir os 70 anos que o Senhor falou, o Senhor ia libertar esse povo. Só que o povo não podia sair da mesma forma que entrou. O povo tinha que sair completamente diferente.
Tanto você vê, Neemias vai lá construir os muros, Esdras vai construir o templo, vai voltar a fazer, né, a ler a palavra, quer dizer, esse era o intuito, voltar a entrega de holocausto, voltar a manter os levitas, para os levitas fazerem o papel dele. Tudo isso o pessoal precisava atender esse período da Babilônia. Não era férias, não era colônia de férias. Então Ezequiel tinha essa missão aqui de receber toda essa visão e falar com o povo. E lá em Ezequiel 37, no Vale de Alseco, nós vamos entender o restante desse desfecho aí. Porque lá é importante quando o Senhor mostra para ele tudo aquele vale de ossos secos. E aí ele vai entender o que significa aquilo. E nós vamos ver também aqui na luz da palavra quando chegar lá, tá bom? Então hoje nós vamos até o capítulo 10. Glória a Deus, avançamos legal. Na quarta-feira a gente vê aí 11, 12, 13 são cumpridos aí. A gente vê os 3 capítulos na quarta-feira. Amém, pessoal? Queria agradecer a todos que estiveram comigo aí, ficaram comigo aí na segunda-feira. Mas não se esqueça, quarta-feira nós temos encontro marcado. Lembrando que quarta-feira tem propósito já, né? Não fica de fora aí, fica atento para você não perder o propósito dos salmos, amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar em nome de Jesus, agradecer por essa noite maravilhosa, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Deus, eu quero te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por esse tempo na tua presença, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, aonde chegar o som da minha voz, o Senhor toque, cure, liberte, restaure e avive o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que essa ministração de hoje, esse estudo, possa ficar cravado na mente de cada um, daqueles que viram online, daqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, que eles possam compartilhar e essa palavra venha chegar aos 4 cantos dessa terra, Pai, que a partir de hoje teu povo não peque mais por falta de conhecimento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toca, cura, liberta, restaure e avive o teu povo, Senhor. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, fica na paz do Senhor e até quarta-feira. Não esqueça, amanhã cedo, Alimento Diário das Nações, 7 horas da manhã. Amém? Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.